Romanos capítulo 11. O tema da nossa mensagem hoje é: quem é Deus? Sabe, muitas vezes a gente pergunta para a pessoa: você acredita em Deus? E a maior parte diz sim. Mas que Deus que a pessoa acredita? Tem muitas pessoas que têm um Deus imaginário. Ela criou um Deus na mente. Ela criou um Deus que ela acredita naquele Deus. Mas nós que seguimos a Jesus, cristãos, nós temos um Deus que deixou para nós um manual, a Bíblia. E aqui em Romanos capítulo 11, já estudamos desde o capítulo 1, e agora o final de Romanos 11 encerra essa primeira parte. E nós vamos ver aqui uma coisa tremenda, que em meio a tudo aquilo que Paulo, ungido pelo Espírito Santo, estava ditando para alguém escrever, ele dá uma parada aqui e ele dá um glória a Deus. Ele se enche de júbilo e de alegria. Aquilo que a teologia chama de doxologia, é um momento de cântico, de exultação de quem é Deus. E Paulo, até chegar aqui no verso 33, ele está deixando claro para o povo judeu que Deus abriu uma brecha no tempo, na história, para que agora o povo judeu ficou em segundo plano, e Deus abre a oportunidade para o gentio, ou seja, para aquele que não é judeu. O tempo nosso, o tempo da igreja, Deus, ele agora trata com outro povo, uma vez que o povo judeu olhou para Jesus e não reconheceu Jesus como sendo o enviado de Deus, o Messias, ungido, o Cristo. E no meio desta fala, dessa escrita, Paulo chega a um momento de êxtase, e ali a partir do verso 33, e me deem permissão para tentar exprimir um pouquinho o que eu creio que Paulo sentiu naquele momento. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Paulo entendeu, Paulo entendia, e Paulo descreve nesse cântico coisas preciosas, 3 ensinamentos acerca de Deus. E ele termina falando assim: a ele, a Deus, pois a glória eternamente. Vamos ver quais são esses 3 ensinos de Paulo. Primeiro, Deus é grande. Deus é grande. Não adianta a gente tentar com a nossa cabeça limitada, finita, entender Deus. Não tem como. Ele é grande, ele é tremendo. Esse Deus gera em nós temor, medo. Esse Deus gera em nós reverência. O Deus que estão pregando por aí hoje é um amigão do peito, é um Deus que gosta da lia, gosta... Não, nós temos um Deus todo-poderoso e Ele merece ser reverenciado. Amém. Ele não é um qualquer. Sim, Jesus disse que Ele é nosso amigo, mas Ele continua sendo Deus. Eu não posso tratá-lo de qualquer maneira. Nós, da nossa geração, nós nunca ousávamos a chamar os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós de você. Era Senhor, Senhora.
o respeito na sala de aula para com os professores. Professora entrava na sala de aula, todos nós ficávamos em pé com a mãozinha para trás, para saudar o professor. Isso acabou. Mas não só a nível humano, também para com Deus, há um desrespeito total. Deus é grande. Olha aqui como começa o verso 33, ó profundidade da riqueza. O Deus é Deus de riquezas profundas. E continua falando da sabedoria e do conhecimento de Deus. Nós terminamos há pouco de ler sobre Jó tentando se justificar diante de Deus, diante dos amigos dele. De repente Deus entra em cena e Deus começa a fazer pergunta para Jó, e eu fico imaginando naquele momento Jó baixando a cabeça, até que ele chega e ele fala assim: perdão, Senhor. Deus é grande demais para tentarmos entendê-lo. Teologia significa estudo de Deus. Nós não estamos aqui para estudar a Deus, nós temos que obedecer a Deus. Ele é grande. Conhecimento, sabedoria. Não é? Quando eu fico pensando na criação de Deus, em tudo isso, eu fico falando: Deus, mas que coisa tremenda. Uma vez eu fiquei pensando num rio, né? Na minha limitação da minha cabeça, o rio ele corre para o mar, mas tem lugar que tem montanha só. Como é que faz? Como é que, não é? A gente vê aí muitos, né? Tem pássaros enormes e que voam. E eu falo: Deus, como é que pode? E a gente olha para o nosso corpo humano, o funcionamento, as veias, tudo correndo. A gente não fica falando: por favor, coração, bata agora, bata, por favor, cérebro, faz eu respirar. Ai, quase parei de respirar, quase morri, quase esqueci de respirar. Não, Deus fez tudo de uma maneira maravilhosa. Deus é tremendo. Deus é grande, Deus é glorioso, Deus é grandioso, Deus é maravilhoso. E olha o que Paulo continua dizendo: quão insondáveis são os seus juízos. Não tem jeito de sondar os juízos de Deus. Eu não sei você, mas eu estou triste com o ser humano. Muitas vezes na minha oração com Deus, eu falo: Deus, o que nós estamos fazendo? O que nós fizemos? Deus fez tudo perfeito, maravilhoso, e a gente acaba com tudo. A gente dá fim em tudo. Os juízos de Deus, muitas vezes nós não sabemos o que Deus está fazendo, mas o que Ele está fazendo é o certo, é o bom, é o necessário. O julgamento, só existe uma pessoa justa no mundo, na criação, é só Deus, é só Deus. O ser humano é imundo. Nós nos tornamos sujos por causa do pecado. Não há justiça. Sabe, se você é daquele tipo de pessoa que ainda pensa assim: se entrar tal partido, se entrar tal governador, se entrar tal prefeito vai melhorar. Não vai, porque o homem está perdido nele mesmo. Nós precisamos fazer como o salmista: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor dos Exércitos. É somente através de Deus que a coisa pode melhorar. Deus é grande. Amém? Amém? Irmãos, eu vou ler aqui uma ilustração, mas ela é tão horrível, é tão ridícula, mas para a gente entender um pouquinho só essa profundidade, essa grandeza, esse conhecimento, essa sabedoria de Deus. Pega um menininho de 5 anos de idade, vai lá no mar, no lugar mais profundo do oceano. Fala para ele assim: vou dar uma máscara para você, você vai mergulhar e você vai medir a profundidade. A menininha fala: mas vou medir com o quê? Aí você dá uma régua escolar, sabe aquela régua escolar transparente? Você dá para ele e fala assim: meça com essa régua escolar. Isso tem cabimento nisso?
Ele vai conseguir? É a mesma coisa, se a gente tentar entender essa profundidade, essa largueza, essa sabedoria, esse conhecimento, esse justo juiz, são insondáveis, não tem como. Mas as pessoas hoje em dia estão com o nariz empinado e elas acham que elas sabem mais do que Deus, que elas são maiores do que Deus, que elas não precisam de Deus, elas podem fazer o que quiser, que não tem Deus olhando, que vai castigá-la. Coitada dessas pessoas. Deus vê todas as coisas, Deus vê todos os nossos atos, a palavra ainda nem chegou na nossa boca e Deus já conhece, ou seja, Deus conhece o pensamento, não tem como fugir de Deus. Quando nós entendemos ou tentamos compreender um pouquinho dessa grandeza desse Deus, a gente tem que chegar para Ele e falar assim, ai, 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 ai. Me ajuda, Deus, me socorre, Deus, tem misericórdia de mim, Deus. Nenhum de nós merece salvação, mas Deus em Cristo Jesus nos dá essa possibilidade. Aleluia, aleluia. Então, primeira coisa que aprendemos aqui, que Deus é grande. A segunda coisa, Deus é autossuficiente. Olha o verso 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Qual a resposta? Ninguém. Ninguém. Ou quem foi o seu conselheiro? Quem foi o conselheiro de Deus? Ninguém. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Ninguém. A resposta é ninguém. Por quê? Porque Deus é autossuficiente, Ele não precisa de ninguém. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. A gente muitas vezes se acha, né? Deus é Deus. Tem uma frase até, né? Deus é Deus sem você e você o que é sem Deus, mais ou menos isso, né? Nós não somos nada, amados. Nós precisamos da misericórdia desse Deus. Ele é autossuficiente. Ele pergunta primeiro, quem pôde conhecer a mente de Deus? Pode conhecer a mente de Deus? O homem faz estudos para tentar conhecer a mente humana. E a mente de Deus? Você sabe o que passa na mente de Deus? Quem somos nós para falar para Deus, né? Deus, o que o Senhor está pensando aí não é muito bom, não. Ou a outra pergunta, 3 perguntas. Quem foi o conselheiro de Deus? Você pode imaginar? Deus fazendo o universo. Deus. Aí tem os que falam né? Faz a terra redonda. E tem os terraplanistas hoje em dia, né? Não, faz a terra plana. Né? E se tivesse algumas das mulheres que a gente conhece palpiteira, né? Deus, faz assim. Deus, a grama verde não. Vamos fazer a grama rosa, Senhor. Eu penso o mundo com... Jesus, tem misericórdia, Senhor. Falar pobrinho, né? Que coisa! Que coisa! Você já olhou aí para fora? Ontem a gente estava ali no lago, os pássaros, quero e outro pássaro, aquele já voando ali, né? E fazem aquela barulheira, tal. Deus que fez tudo isso. Você não precisa de nada. Ele é autossuficiente. A terceira pergunta: quem já deu alguma coisa a Deus para receber? Chega a Deus, eu emprestei. Lembra aquele dia que o senhor estava sem dinheiro? Eu emprestei 50 para o senhor? Agora paga com juros. Muitas vezes a gente pensa, é bobeira isso. Mas quantos vão lá na hora do dízimo, né? Eu estou dando, Deus, então agora o Senhor tem que me abençoar. Deus não tem que abençoar coisa nenhuma. Ele abençoa porque Ele é abençoador, não é porque eu sou bom, porque eu estou fazendo ou deixando de fazer. É muito duro para a gente algumas coisas bíblicas, por exemplo, o sol nasce sobre o justo e o injusto, e a gente acha, não Deus, mas eu sou crente, eu sou bonitinho, eu faço certinho, não falo palavrão, eu não bebo pinga, e etc, querendo comprar Deus. Deus, Ele não precisa
ao mesmo tempo, Ele é bom para mim. Ele é bom para mim. Aqui no mundo, infelizmente, né? A pessoa se achega, é boazinha, enquanto está com segundas intenções. A primeira pessoa que vai falar mal de você é a pessoa que você mais ajudou. Já percebeu isso? Então, aqui nesse mundo é aquela segunda intenção, etc, etc, não é? Veio agora olhando a Lucilene ali, eu pensei, né? Vou tratar bem a Lucilene, porque ela faz uma coxinha que é uma delícia. Quem sabe ela manda umas para ele. E ela manda, sem a gente agradar, né? Mas é assim que o ser humano. Igreja. Eu vou lá naquela igreja porque aquele pastor, ele fala coisas que eu gosto. Irmãos, nós não estamos aqui para ouvir aquilo que nós gostamos. Nós estamos aqui para cultuar aquele que nos fez. E muitas vezes esse que nos fez, como ele é pai, e o pai corrige, disciplina, porque ele ama, a gente sai aqui, né, com o Brasil ardendo de levar umas chutadas. Mas ele faz isso porque ele ama. Ele não quer ver a gente cair ali na cova, defunto, morto, indo para o inferno. Ele não quer isso. Mas não é que ele precise de mim. Ele é autossuficiente. Imagina você, Deus colocasse na tua mão um GPS, né? A Miriam, ela sabe como eu ligo o GPS, mas vou pela minha cabeça. E o que a gente mais ouve é, como é que é? Calculando, recalculando a rota, né? Alguém já seguiu o GPS e entrou numa fria? Vai lá no Rio de Janeiro, não é? O pessoal pega o GPS, cai na favela, morre, assassinado, né? Mas imagina o GPS de Deus. Será que o GPS de Deus falha? Sim ou não? Não falha. Aí você está com o GPS na mão, e aí Deus fala, faça isso. Falar, não, aqui é mais perto. Vou pegar esse atalho. Porque a gente age como se a gente soubesse mais do que Deus. Deus deixou um GPS para nós? Como é que chama o GPS? A Bíblia. Não, mas eu não concordo. Já viu o crente falar isso? Não, mas não é bem assim. Não é bem assim. Aqui na Bíblia, esses dias eu estava conversando, não sei com quem, né? Citando algumas coisas da Bíblia. Por exemplo, Jesus falou assim, quando você der uma festa, não convida conhecidos, parentes, etc. Convida aquele que não pode retribuir, convida aquele que não tem nada. Os crentes fazem isso. O GPS não é bem assim. Né? Eu lembro um professor no seminário, e quando foi lido o texto, Jesus falando, quando te ferir a face, dá ao outro lado, né? O cara te dá uma bofetada, dá ao outro lado. O professor falou assim, eu não sou bobo, eu sou crente, mas não sou bobo. Se eu estou jogando bola, alguém me chuta, eu vou dar um tapé também. Isso não é ser cristão. O GPS de Deus, ele nos dirige. Ele nos mostra o caminho a ser tomado. E nós precisamos fazer o quê? O herói foi do soldado lá, né? Podia chegar acima de você, quem era? Coronel. Coronel chegava. O herói, hoje eu não estou com vontade de bater continência. Herói, você vai pegar a viatura e você vai até o bairro tal. Não estou com vontade hoje. Dá para fazer isso? Pode fazer. Vai preso. Tem muitas pessoas que estão presas. Porque Deus fala uma coisa, a pessoa vive outra. Perdão. Na oração do Pai Nosso, nós somos ensinados a orar, Pai, perdoa, como nós temos perdoado.
E depois no final ainda fala mais sobre o perdão. E está sim de gente que se diz cristã e não perdoa. Você vai falar com a pessoa, aí passou um pouquinho essa fase, né, dos retiros de cura interior. A mesma pessoa foi em 10 retiros, chega lá, a minha mãe fez isso para mim, meu pai fez isso para mim. Está com 60 anos a pessoa ainda está carregando aquele fardo, aquele trauma, aquela dor, aquela angústia. E o poder de Jesus, o poder de Deus? Temos que abrir o coração e falar, Senhor, passa o sangue de Jesus, me livra. Sabe por quê? Quando nós não perdoamos, é como se a gente estivesse carregando o cadáver da pessoa aqui. Cada vez que lembra, a gente fica triste, a gente fica angustiado. Queridos irmãos, Deus quer nos levar a uma maturidade em que nada desse mundo nos afeta. Até aquele amigão mais chegado que bate nas tuas costas, tal, que vai pescar, etc., né, os homens, fizer a pior coisa contra você, você perdoa em nome de Jesus e segue adiante. Amém. Então a primeira coisa que nós aprendemos, Deus é grande. A segunda, Deus é autossuficiente. Mas eu sou pastor, eu sou pregador, eu sem eu nada. Coitadinho de nós, amados. Em terceiro lugar, Deus é o centro de tudo. Mas não sou eu? Sabe aquela criancinha, pequenininha, está andando, começando a andar, começando a falar. A marca do pecado é tão grande que ela não para e fica filosofando, né? Mas a atitude é como, eu sou o centro do mundo. O meu pai tem que fazer aquilo que eu quero, minha mãe tem que fazer aquilo que eu quero, meus avós. É Deus o centro, não somos nós. Hoje a mensagem, infelizmente, dos nossos púlpitos, tem colocado novamente o homem como no centro. Você pode, você consegue, você isso, você aquilo, e a Bíblia nos ensina a colocar o nosso ego, o nosso eu, na cruz. Aquele que toma a cruz diariamente e segue, esse se torna discípulo de Jesus. Eu tenho que morrer para mim mesmo. A gente é cheio de vontade, não é verdade? Eu penso assim. Eu estava um dia num almoço, lá em Curitiba, e estava lá um professor de faculdade, e eu comecei a conversar com ele, e ele filosofando, aquela coisa toda, né? E você fala de Jesus, eles têm um ódio que é uma coisa horrível. E ele começou a falar. Aí eu não retuquei, fiquei em silêncio. Aí lá pelas tantas, né, ele parou, ele perguntou, o que você acha? Eu falei, olha, eu agora tenho que decidir. Ele falou o quê? Eu falei, aquilo que você está falando e aquilo que Jesus falou. Porque tudo aquilo que Jesus falou é contrário àquilo que você falou. Agora, quem é Jesus e quem é você? Ele parou, pensou, eu falei, a decisão eu já fiz no meu coração. Por melhor que você seja, por mais conhecedor, mais estudioso que você seja, eu fico com Jesus. Aquele homem parou e falou assim, está certo, esse Jesus, ele é maior do que eu. Queridos, o centro é Deus, não somos nós. Pais que têm filhos pequenos, cuidado, porque senão você está criando um reizinho, uma rainha dentro de casa, e ela, coitadinha, ela é criança, marcada pelo pecado, ela vai pensar que o centro é ela. E ela vai crescer com essa ideia. E ela vai ter a expectativa de que tudo o que acontece vai ser por causa dela. É Deus o centro de tudo. Amém. É tudo para Ele. Nem nas igrejas Deus está sendo mais o centro. O centro é a igreja.
A igreja tomou um vulto tão grande que tomou o lugar de Jesus. É tudo por crente, não é? Tudo pensando em aumentar número, tudo pensando. Recentemente, já falei aqui, um podcast, uma pastora, uma grande igreja de Curitiba, ela falou assim: lá na nossa igreja nós não falamos sobre o pecado, nós falamos só sobre a graça. E achando isso bonito. Jesus pregava contra o pecado, todos os apóstolos, todos. Eu tenho que chegar a uma conclusão. Eu sou pecador. Deus é grande, Deus é autossuficiente. Ele não precisa de mim, sou eu que preciso dele. Não foi eu que encontrei Jesus, foi Jesus que teve misericórdia e me encontrou. Eu tenho que sair do centro. Ele é o centro de tudo. Olha como termina o verso 36. Porque dele, não é por causa de você. Nós pregamos o evangelho por causa dos perdidos. Não, nós pregamos o evangelho por causa de Deus. Aí muitos vão fazer o apelo. Parece que o pecador é o... Né? Deus precisa. Só falta o pregador falar: por favor, Deus está chorando aqui. Sou eu que preciso de Deus. Amém. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Então tudo foi criado por Deus. Tudo foi criado por Deus. Você foi criado por Deus. Você é dele. Você pertence a ele. Aí ou obedece ou desobedece, não é? Tem filho obediente, tem filho. A psicologia moderna nem fala, não, é um meio em que a pessoa vive, que determinou o caráter, a personalidade. Mas a gente vê ali naquela família simples, lá naquela favela, uma mãe com 2 filhos, um vagabundo, um traficante, um assassino e outro criado no mesmo lugar, da mesma forma, uma pessoa estudiosa, uma pessoa boa que vai e que cresce na vida. É a nossa natureza. Como é que eu vou saber o que fazer? Obedece a Deus. Pronto. Obedece. Não é nenhum esforço pessoal, porque se fosse o meu esforço, aí a glória seria minha. E Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é dele. Se eu vivo, se eu tenho algum merecimento, é por causa daquilo que Jesus Cristo fez por mim na cruz. Você sabe como você é ou não? Você sabe os pensamentos que passam na sua cabeça? Não é? Qual que é o pensamento? A gente, de vez em quando eu vejo, aqui na região de Curitiba, tem parte do circuito de corrida de caminhão. Aqueles baita monstros, né? Corrida. Qual que é o anúncio? É o caminhão batendo no outro, é o caminhão capotando, é ou não é? Porque é o que atrai o ser humano, por causa de cair. Algum torcedor aqui já assistindo um jogo, torceu para que o carro desse uma entrada dura? Não estou falando que você falou, mas já veio um pensamento assim? Nós somos maus, irmãos. Se não fosse a graça de Deus, eu não sou o centro de tudo. Eu vou morrer, você vai morrer. Mas Deus permanece. É tudo para Ele. Então tudo foi criado por Deus. Tudo existe por meio de Deus. Eu não sei você, eu gosto de vez em quando pensar a nível de universo. E a gente ouve, né, de repente, cientista tal descobriu mais um buraco negro. Eles nem sabem o que é definir direito, mas descobrem, né? Descobriu lá, aquela galáxia enorme. Mas como é que pode? Na nossa cabeça não é porque a gente é tão pequeno e o universo é tão grande
E quem que está regendo? E tudo isso é Deus, é Deus, é Deus. Quem está regendo a história aqui no planeta Terra não são os governos são marionetes na mão do nosso Deus. É Deus que está cumprindo com todas as palavras proféticas. Nenhuma palavra bíblica da profecia vai deixar de se cumprir. E nós estamos caminhando, vocês sabem disso. De vez em quando aparece no noticiário, tem uns cientistas é tudo cara meio de doido, né? Já viram de um relógio que passa não sei quantos e eles mudam 1/1000 de segundo. E eles estão meio preocupados porque nunca viram a movimentação. Eu não sei como é que eles medem isso, mas até quem não crê em Deus está vendo que vai chegar tudo ao fim. Então Ele é o centro de tudo. Deus é o centro de tudo. Nós estamos aqui por causa dele. Se a gente conseguir entender isso, tudo muda, meu irmão. Eu casei com Miriam, não foi porque eu senti um amor, uma paixão, ela ficou derretida por mim. Não, foi porque foi a vontade de Deus. Os filhos que nos deram, Daniel, adotivo, 2 meses, a história dele é linda. Eu e Miriam entramos no processo de adoção. Já tínhamos isso antes de casar. Entramos lá no juizado de menores, fizemos o pedido e foi-nos dito lá, olha, é como uma gestação dura, no mínimo 9 meses, tal. Não durou tudo isso. Uma senhora da igreja que trabalhava no Hospital das Clínicas, chegou um dia de culto para nós e falou assim, olha, por favor, orem, há uma criança lá que está morrendo, os médicos desenganaram a criança, ora pela criança. Eu e Miriam oramos. 2 meses depois, entrando com o Daniel no colo, essa irmã olhou o Daniel, começou a chorar, ela não conseguia falar, nós ficamos preocupados. A hora que ela parou de chorar assim, ela falou, era a criança que eu pedi para vocês orarem. Deus, Ele vai tramando tudo, Deus é maravilhoso. A história não é você que rege, não sou eu, é Ele. Sabe o tapeceiro? Aquela pessoa que vai fazer um tapete. Deus está fazendo o tapete da minha vida, da sua vida. E Deus está vendo por cima. Nós olhamos por baixo. Já olhou um tapete por baixo de fios? É um monte de fio, um monte de nó, é uma coisa feia, uma coisa que não dá para entender. É a vida nossa, cheia de nó, cheia de problemas, cheia de dificuldade. Muitas vezes a gente não vê beleza nenhuma, mas Deus está fazendo. E a hora que Ele vira assim, a gente vê a beleza que é. Assim como Davi, quando Deus me fez, Ele fez eu de uma maneira maravilhosa. Você também. Para que deixar as coisas desse mundo? Ai, não gosto do meu cabelo, ai, não gosto disso, não gosto daquilo. Fala para Deus, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Uns vão falar obrigado porque o Senhor me fez mais fofinho. Não é? Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu uma cabeleira. Obrigado, Senhor, porque eu já nem gasto mais dinheiro com barbeiro, cabeleiro. Deus é o centro de tudo. E tudo existe para Ele. Eu existo para Ele. Eu não estou aqui para buscar minha vontade, para curtir a vida. Eu estou aqui para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Isso daqui, amado, é muito rápido, não é? Nós, os mais idosos, né, Sidney, Jorge, né? Denise, José, a gente olha para trás e a gente fala assim, mas passou rápido ou não passou? Quando a gente, né, é meio criança, ai, quero ficar, parece que é mais, depois de repente passa tudo, mas tão rápido. Eu lembro eu e Miriam chegando com o Daniel no colo, ali em casa, uma sexta-feira, orando, colocando em cima da cama. Eu lembro até do acolchoado florido que era a cama. Eu lembro no dia que depois de ter um aborto natural, Miriam, eu fui buscar o exame
Eu não lembro qual lugar lá em Curitiba, mas eu lembro a sala que eu peguei. Eu saí na rua dando glória a Deus porque Miriam estava grávida. Alto risco, gravidez de alto risco, tudo pelo SUS. Tudo pelo SUS. Fomos lá ao médico que foi indicado para fazer o acompanhamento. O médico tinha artigos na revista Veja sobre esse assunto. Chegamos lá, eu e Miriam. O médico olhou e falou: eu conheço a senhora foi minha professora na faculdade. Tratou assim. Aí chegou uma sexta-feira, fomos lá, última consulta, todas as consultas dela, consulta que a gente vai hoje em dia nos médicos, nem olham na cara, consulta com ela demorava uma hora fazendo exame, com alunos olhando, vendo ali a Sara se mexer no interior da mãe. Aí chegamos na sexta-feira, pressão da Miriam alta, você tem que ir para o hospital. A Sara, no último momento, ela virou, então não podia ser um parto natural. Só que ela já tinha almoçado, então falaram, vai sábado de manhã. Lá no Nossa Senhora da Graça, quem conhece aquele hospital, lá um bom hospital. Chegamos lá, tudo internou e tudo. Quem vem para acompanhar a Miriam? Luciana Chiarelli, a líder de louvor lá na nossa igreja, discípula da Miriam, acompanhou ela de mãos dadas, todo. É o nosso Deus, é Ele que faz as coisas, Ele está no centro de tudo. Vamos crer nesse Deus, vamos deixar tudo na vida, nas mãos dEle. Queridos, imagina um peixe. O peixe vive fora da água? Não. Certo? Nós também não vivemos fora da presença de Deus. Por que o mundo está assim? Porque as pessoas preferem ou não sabem, etc., pecado, tal, viver por conta própria. Não pedem instrução para Deus para nada. Tomam as suas decisões a seu bel prazer. Fazem aquilo que dá na cabeça. Não, nós temos um Deus. E Ele é o centro de tudo. Então Deus, Ele é grande, Deus é autossuficiente e Deus é o centro de todas as coisas. E termina falando, a Ele, a Deus, pois, a glória, eternamente. Amém. Que coisa linda. Queridos, diante desse Deus grandioso, autossuficiente, centro de tudo, resta a nós adorá-lo, entregando tudo nas mãos dele, tudo. Você chegou aqui, seja qual for o seu problema, deixa na mão de Deus. É coisa que eu ouço e eu fico triste, as pessoas falam, Deus faz a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha. Sim, você tem que fazer a sua. A sua parte é obedecer a Deus. Só isso. Você não precisa inventar nada, você não precisa criar nada. Você precisa falar somente, sim, Senhor. Sim, Senhor. Você está vivendo para Deus ou para si mesmo? É uma ótima pergunta. Você tem vivido para você mesmo? Você tem vivido para o seu casamento? Você tem vivido para a sua família? Você tem vivido para o seu serviço? Você tem vivido para a sua diversão? Ou você tem vivido para Deus? Hoje nós somos convidados a entregar tudo nas mãos dele. Quero convidar você a baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos.